Senador, boa noite. Leonardo Sakamoto aqui. Boa Obrigado noite. pelo nosso convite. A ordem, né, da ação, ele mira o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro Eduardo Pazuello, hoje deputado, o ex-secretário de comunicação, hoje advogado de Bolsonaro, Fábio Weingarten, Coronel Elcio Franco, que ex-secretário executivo do Ministério da Saúde e que aparece, inclusive, nas conversas telefônicas com Ailton Barros para falar exatamente falando de golpe de Estado, né, naquelas quebras de sigilo pela Polícia Federal. A Mayra Pinheiro, secretária de Saúde, e o presidente do Conselho Federal de Medicina, o Mauro Ribeiro, né, que também foi muito criticado por não fazer nenhuma crítica à cloroquina, né, à utilização dessas ações. O senhor acredita agora, com essa reabertura, o senhor acredita na possibilidade de alguns desses nomes serem condenados criminalmente, irem à prisão por conta das mortes por Covid? Todos esses nomes, Sakamoto, foram indiciados pela CPI, ao fim e ao cabo. Alguns com um conjunto indiciados e com a proposta da parte da CPI, com o relatório que foi aprovado. Alguns, como é o caso do ex-presidente da República, com penas que podem chegar até 60 anos de prisão. Os elementos que nós apuramos e que nós investigamos, e que foi objeto também de apuração do Ministério Público, dão conta que, inevitavelmente, eles foram responsáveis pelos crimes caracterizados no Código Penal, é, em especial nos seguintes tipos: crime de epidemia, com resultado morte, que é a disseminação de vírus patogênico para a população, crime de epidemia, crime de charlatanismo, no caso, no caso que foi comprovado na aquisição por parte do governo de vacina que não tinha eficácia, né, o crime de prevaricação. Então, tem pelo menos 5 ou 6 tipos penais nos quais estão envolvidos, pelo menos, o ex-presidente da República e o ex-ministro da Saúde, hoje deputado Eduardo Pazuello. A conclusão que nós tivemos na CPI para a caracterização e para o enquadramento em vários tipos penais para todos estes que foram citados por você. Pois é, senador, e o senhor acredita que muita gente, quando acabou ali o trabalho da CPI, falou que, mas faltou um encaminhamento, né? Quer dizer, uma punição mesmo, né? Ficou essa sensação de, ok, a gente identificou aqui algumas responsabilidades, mas parece que não houve ali uma continuidade. É isso que o senhor acredita que pode acontecer agora? É isso que redesperta a esperança que pode, eu tenho muita convicção que poderá ocorrer agora. Porque, veja, qual era o trabalho, Diego, da CPI? A CPI cumpriu o papel de investigação, de presidir um inquérito. Mutatis mutandis é o mesmo papel que ou o delegado em um inquérito pode cumprir, ou que o Ministério Público, através de um procurador conduzindo a investigação, pode ter. A CPI não cabe prender, não cabe sentenciar, mas a CPI tem conclusões. As conclusões da CPI da Covid foram muito firmes, de responsabilização exatamente desses personagens que foram descritos aqui por Sakamoto, exatamente desses personagens. Né? A prova, o material probatório é fartíssimo, e não se justifica os pedidos de arquivamento que anteriormente ocorreram, até por parte da Procuradoria-Geral da República. Com a reabertura agora do processo, com o pedido de aprofundamento das investigações sobre esses elementos, eu acho que, sobretudo, para mais de 700 mil famílias brasileiras, e a estes temos que dar resposta, há um sentimento de complementariedade, há um sentimento de esperança. Nada poderá trazer esses milhares de brasileiros de volta, mas é necessário que a justiça seja feita, porque com a justiça sendo feita, Sakamoto, é a maior garantia que nós podemos ter, que não será esquecido e que nunca mais ocorra. Nos próximos anos que virão, nas décadas que virão, no restante desse século e no século que virá, tem que ficar patente que ninguém pode assumir a presidência da República do país e, sobretudo, durante a vigência de uma pandemia, recomendar
remédio sem eficácia e contrariar a ciência. Ninguém pode assumir a presidência da República desse país e pregar o negacionismo contra medidas preventivas que podem salvar a vida das pessoas. Ninguém pode assumir o governo desse país e atentar contra a saúde pública e atentar contra a ciência. A decisão desta tarde do ministro Gilmar Mendes traz, sobretudo, esse significado de que a reabertura dessas investigações, a reabertura do processo e a eventual punição é necessário para se fazer o que é mais basilar no pacto entre nós humanos, que é a justiça. A justiça, ela existe na humanidade, existe na civilização, sobretudo para que erros cometidos no curso da história humana não sejam repetidos. Né? Eu não vejo medida de justiça, não é para ser vista com satisfação. Medida de justiça é para ser vista como a medida que deve ser feita, para punir aqueles que são culpados no hoje, mas, sobretudo, para mandar uma mensagem para o futuro, que ninguém pode cometer crime impunemente. Essa medida não sendo tomada é a chancela da impunidade. Senador, nosso tempo está acabando aqui, mas só uma pergunta. Na hora que a gente lê os nomes, né, esse grupo pequeno de nomes assim que a gente leu, tem outros nomes que vão acabar sendo investigados, mas é engraçado porque tem alguns nomes, o próprio presidente Jair Bolsonaro, o Elcio Franco, que são nomes de intersecção entre duas CPIs, né? Você teve a CPI da Covid. Elcio Franco em especial. Exatamente, o Jair Bolsonaro, que é o grande nome da própria CPI dos autos golpistas, mas o Elcio Franco também. Então, isso é uma coisa. Eu queria que o senhor comentasse essa intersecção, ou seja, tem atores que estão nas duas CPIs, né? É porque, Sakamoto, a última quadra para nós ficará para sempre na história como um período de nosso país onde três valores fundamentais consagrados na Constituição foram ofendidos: a democracia, a vida e a saúde pública. O período triste dos últimos 4 anos que se passaram foi o período de nossa história em que esses três valores fundamentais, que não pertencem a nenhum partido político, que está acima das controvérsias políticas, que sempre foram respeitados, foram ofendidos. Então, tanto a CPI da Covid, que nós concluímos, e que agora o ministro Gilmar toma a medida necessária de reabertura dos inquéritos, de reabertura das investigações e reabertura dos processos, quanto a CPMI do ato golpista, dos atos golpistas, que amanhã nós teremos um depoimento e novos requerimentos de apreciação a serem definidos, tem inter-relação com esses personagens, sobretudo com o ex-presidente da República, com o senhor Elcio Franco. Ambos tramaram contra a saúde pública, contra a vida dos brasileiros e contra a democracia. Ambos procuraram, em alguns casos, tiveram sucesso nas ações que levaram à morte de milhares de brasileiros e tentaram, e quase têm sucesso, nas ações que buscaram romper a nossa democracia. Por isso tem tanta relação, tem tanta identidade, tanto a CPI de outrora quanto a CPI atual.